Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Levanta a mão direita assim, para algum lugar da igreja, e eu convido você, antes da gente começar, eu quero que você e eu rezemos uma Ave Maria simples, pedindo que, através desta Ave Maria, rezada por nós, pecadores, uma alma do purgatório seja salva, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Irmão, se você quiser descansar, cadê? Não tem ninguém ali? Quem que está tocando? Misericórdia. Pode descansar se quiser. Eu sou o Junão. É uma alegria poder voltar aqui com vocês. Eu sou casado, graças a Deus. Tenho 3 filhas. Lorena de 20, Maria Flor de 9 e Tereza Clara de 4 anos e meio, quase 5. Eu sou lá da Diocese de Campo Limpo. Eu tive meu primeiro encontro com Nosso Senhor, dia 20, 21 e 22 de setembro de 1996. Eu sei que muitos aqui não eram nascidos ainda, mas eu tinha mais ou menos a idade de vocês, que não eram nascidos ainda. Alguns já tinham a mesma idade que eu, né? Dá para ver pela aparência. Eu sou membro da Obra dos Santos Anjos. Nosso carisma é a propagação da devoção ao Anjo da Guarda. E também sou membro da Ordem Terceira do Carmo. Então eu e minha esposa, nas nossas reuniões do sodalício, nós usamos hábito, mas a gente não usa normalmente, né, na missa, nas pregações, porque senão pensa o povo, né, olhando o frei e a freira casar e tiveram filho. Então por isso que a gente não usa o hábito por aí, só nos nossos encontros ou nas missas lá no sodalício mesmo. E tem um trabalho de evangelização pela internet, que é a capela virtual. Alguns de vocês até acompanham as orações do Santo Ofício, laudes, vésperas completas e outras orações que nós fazemos diariamente, de manhã, à tarde e à noite. Amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vamos utilizar esta passagem para fundamentar a primeira parte da pregação, e aí para o final eu falo a outra parte. Amém? E de verdade, gente, só depois da oração aqui do Dani a gente podia voltar para casa já, né? Se nós parássemos para meditar, obrigado, acho que eu estou velho já, para meditar em cima daquilo que ele foi conduzir na oração, muito provavelmente já daria aí material para nós conseguirmos mudar de vida completamente. Eu me pergunto, né, primeira coisa, será que eu estou andando falando de Deus? Ou é só quando eu estou com o microfone na mão? Foi a pergunta que eu fiz para ele. E você? Porque a música começa falando justamente isso, né? Andei falando, mas será que eu estou mesmo falando? Primeira pergunta. E se você quiser, pode anotar aí naquele grupo lá que você tem com você mesmo, sabe, do WhatsApp, aquele que você colocou alguém, excluiu, né, tem só você. Você pode colocar isso daí, essas perguntas. Será que eu realmente estou falando de Deus? Só para pegar o gancho antes da gente entrar aqui no nosso tema, enquanto você abre aí em Romanos 12, 2. Aí depois, será que não só estou falando, fora o microfone na mão, mas eu estou falando com as minhas ações
que desperte nas pessoas o interesse de perguntar que Deus é esse? Só essas duas perguntas nós já podemos meditar e refletir para que assim nós possamos passar a semana toda aí pensando um pouco na nossa vida. Amém? Então vamos lá, Romanos 12, 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Palavra do Senhor. Pode deixar ela aberta aí que a gente vai usar bastante, tá? Se você quiser e você tem o hábito de riscar, pode ficar à vontade. Primeira parte: não vos conformeis com esse mundo. É uma ordem que São Paulo está dando para os romanos e reverbera até hoje na nossa vida, então ele dá essa ordem para nós também. E tem muitas pessoas que não se conformam com esse mundo. Não é somente nós aqui. Vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, o ladrão. O ladrão não se conforma com esse mundo, certo? E o ladrão não se conformando com esse mundo, por que ele não se conforma com o mundo? Porque ele acredita que alguém tem mais do que ele, então ele fala que Deus me ajude nesse roubo e ele vai lá roubar. É um tipo de... ele não está conformado com aquilo, não é? Tem outros ladrões que querem entrar de qualquer forma no governo para poder tirar de muitos um pouquinho de cada um e assim também não está conformado com aquela situação, então ele pega para ele. Então o bandido, ele não se conforma. Não é, a pregação não é só para católico aqui, é para todo mundo. E São Paulo fala isso: não vos conformeis com esse mundo. Eles não estão seguindo aquilo que falou aqui? Sim. Vou falar outro. Che Guevara. Esses aí, os mais antigos, se lembram, um revolucionário. E esse revolucionário, que inclusive, só abrir um parênteses, é idolatrado. Che Guevara é meio idolatrado por muitas ideologias aí, principalmente ideologias que são mais abertas a todos os tipos de formas de se viver, para deixar um pouco mais ameno. E esse Che Guevara era quem matava, por exemplo, homossexuais. E hoje são muitos que usam a camiseta do Che. O Che Guevara era uma pessoa que não se conformava com o mundo. E aí o que ele fez? Se aliou lá com as guerrilhas e foi brigar, matar e etc. Era uma pessoa que não se conformava, certo? Mais um outro exemplo. Osama Bin Laden. Alguém já ouviu falar desse cara? Então, Osama Bin Laden, ele também não se conformava com o mundo. E aí ele começou a lançar bomba para tudo quanto era lugar, né? Teve uma vez que um cara estava fazendo uma pregação num grupo de oração e tinha um senhor, né, que tinha tomado umas cajibrina, e a pessoa falava assim: nós temos que voltar para Jerusalém. Aí o cara lá do fundo gritou assim: eu não, Jerusalém tem bomba. Então, por quê? Então pensou pelo menos, né? Então, esse Osama Bin Laden, ele não se conformava com o mundo e ele criou o método dele, começou a fabricar bomba, buraco e lançar bomba em todos os lugares que ele não se conformava. Então, a palavra de Deus, ela fala para nós: não vos conformeis com este mundo. Mas para nós cristãos, São Paulo dá continuidade. Então, tem uma forma de nós não nos conformarmos com esse mundo. Qual é essa forma? Fala para mim, qual é o único jeito? São Paulo continua. E essa única forma, não é uma forma da gente mudar somente aquilo que está ali superficialmente, mas ele fala que é ir além da forma. Como que é isso? Transformai-vos. Todas as palavras que você vê o prefixo trans, é para você ir além de. Então vamos supor, transporte. Transporte é você mudar aquilo de lugar. Por isso que a gente pega o transporte público.
Eu saio daqui e vou além desse local para o outro. Consegue compreender isso? Então, quando ele fala transformai-vos, é para a gente mudar a forma daquele, a gente ir além daquela forma que nós estamos vendo ali. Ficou claro? Ou eu deixei mais confuso? Então, transformai-vos. Essa é a primeira coisa que nós vamos falar aqui, sobre essa transformação. E transformai-vos aonde? Pelo Espírito, a alma. Olha lá como ele fala, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente. Tem alguns trechos, algumas traduções que está a vossa maneira de pensar. Tem alguma que está assim? Quando a gente fala a vossa maneira de pensar, ou a vossa mente, ou o vosso espírito, está falando daquilo que é exterior? Não. Está falando daquilo que, diriam os filósofos, aquilo que é sensível? O que é sensível? Aquilo que eu posso ver, tocar, olhar, sentir, tudo ligado aos 5 sentidos. Não, está falando aquilo que é interior, aquilo que vem da alma. Então, nós somos convidados a olhar para o mundo e não conformar com ele. Até aqui tudo bem? E transformar, ou seja, ir além daquela forma, mudando não aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que está além disso que nós conseguimos ver. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo porque a gente passa de viver o superficial para nós aprofundarmos numa vida, alguns podem até dizer uma vida mística. Vocês, quando chegaram aqui, por exemplo, na igreja, vocês viram a quantidade de pessoas sentadas aqui que só você viu? E que estava falando para você, mano, reza uma Ave Maria aí para mim, porque é a única coisa que falta para eu estar na glória. Viram? Viram a quantidade de alma que tem aí, ó, do seu lado? Dá uma lista. Até, tem gente que até deu uma arrepiada agora, né? Vocês viram? Eu também não, graças a Deus. O dia que eu ver, meu Deus do céu, né? Eu não quero, na verdade o dia não, eu não quero. Só que, quando nós conhecemos um pouco da doutrina da igreja, nós sabemos que existem almas que estão no purgatório, e basta alguns poucos livros para você ler sobre o purgatório para você entender isso. E que existem algumas almas, algumas milhares de almas, né? Afinal de contas, existe a igreja padecente, que está padecendo, e ela mesma não pode fazer nada por ela. Mas quem pode fazer? Eu e você. Podemos rezar, oferecer sacrifícios por essas pessoas. E por que pessoas? Porque mesmo que o corpo já está mofando lá muitas vezes, a alma delas existe e está esperando um sacrifício, uma indulgência, uma santa missa que você pode rezar, oferecer e a alma dela ser salva. Tem um padre lá na Obra dos Santos Anjos, Padre Bento, que ele fala... Imagine, aí o Dom Ascânio, no livro Manuscrito do Purgatório, também fala isso. Imagine como vai ser para você, uma alma que você, pecador, eu, pecador, rezamos e essa alma for salva. Você vai ganhar um intercessor no céu, mais do que ela vai ser eternamente grata a você, porque você fez um pequeno sacrifício, um grande sacrifício, ao invés de estar com a cara fechada, sorriu para aquilo que deixa você com calo doendo, porque assim você ofereceu e ela foi salva. Ganhou um intercessor a mais no céu. Pensa se você fizer isso todos os dias. Pensa se todos os dias você for para a Santa Missa e você oferecer e falar, Senhor, porque a gente tem que pedir, tá? As indulgências. A gente volta outro dia para falar só disso. Senhor, eu quero receber essa indulgência de hoje e eu ofereço para fulano de tal. Faz a lista aí, ó. Quem já tem pai ou mãe falecido, avô, avó, tio, tia, amigos, padres, bispos, a sua sei lá qual geração para trás, e vai oferecendo. Assim você vai contribuir para que a igreja padecente passe para a igreja triunfante. Amém? Foi um parênteses, mas é algo que é além daquilo que nós conseguimos ver. É algo daquilo que nós
além daquilo que nós conseguimos sentir. Amém? Transformai-vos. Então transformai-vos pelo quê? Pelo nosso espírito. E aí ele continua falando, renovando. E como foi conduzido na oração pelo Dani, renovar, parecia até que você tinha lido aqui, mano, o que eu tinha preparado. Seu anjo da guarda acho que está falando com o meu, hein? O que é a renovação? Renovação, preste atenção, é diferente de inovação. Quando a gente fala de inovar, você pode até pegar alguma coisa e colocar diferente. Quer um exemplo disso? Eu preciso dar uma inovada no meu guarda-roupa. A gente fala de renovada no meu guarda-roupa, mas a gente vai lá comprar roupas novas e aí a gente está inovando as coisas. Se eu fosse pegar, por exemplo, uma imagem, a imagem qualquer aqui da igreja, que tem Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira. E aí Nossa Senhora dos Prazeres, o padre fez bem colocar no alto, né? Senão às vezes fica sem dedo, a imagem quando está embaixo, o dedo fica gasto, né? Porque está andando muito, né? Porque o povo vai lá, passa a mão, oxida, né? E aí vai perdendo ali. Por isso que os padres estão jogando as imagens tudo lá para cima, não fica embaixo. Se você for lá no Nordeste, o padre Cícero, coitado, está sem dedo, sem pé, já está, né? Já está no cotoco. Então, a imagem, quando você vai renovar e você manda para um artista moderno, aí ele vira para a imagem, todo mundo está vendo a imagem ali de Nossa Senhora? Aí ela vira e fala assim, esse azul aí, ele está muito fora de moda. Vamos colocar um roxo nela? Roxo, todo mundo gosta, vai se identificar com a mulherada, com as jovens. Vamos fazer isso? Essa coroa, menino, não se usa mais coroa assim. Agora a coroa é diferente. E está fora da moda isso daí. Vamos colocar algo mais moderno. Quando você vai fazendo isso, você está fazendo o que com a imagem? Inovando. É o que todo mundo gosta de fazer. Por isso, com todo o respeito que nós temos hoje, por isso o pessoal fala dos Enzos, né? Nada contra quem deu o nome de filho de Enzo. Eu fico pensando, graças a Deus que eu não tive um menino e coloquei o nome de Enzo, porque todo mundo fica zoando, né? Aí o Enzo vai dizer, tem alguém que tem pai de Enzo aqui ou não? Ufa. Então, aí os Enzo vão falar, mas é porque hoje, isso aqui não é pessoal, é só uma piada, tá, gente? Se você faz beach tênis, não tem problema, tá? Mas eu vou lá fazer meu beach tênis hoje. Aí eu inovei, então eu faço beach tênis, eu sou pai de pet, eu sou vegano também. Então você vai vendo algumas inovações que vai contra tudo aquilo que nós aprendemos e que até, se a gente for aprofundar, até contra a Sagrada Escritura. Eu não estou falando de você mudar as suas circunstâncias. Eu virei lá, não posso comer carne, comer trigo, ovo, e aí eu virei vegano por conta disso. Eu não posso ter filhos, então adotei Não estou falando das pessoas que mudam por conta das circunstâncias, mas aquelas que se adaptam ou vão inovando a sua vida de acordo com a modernidade. Tá claro isso? Maravilha. Então, a renovação é diferente da inovação. Eu posso vir aqui, vamos supor que eu venho aqui com cabelo vermelho. Não, cabelo vermelho não, porque o meu é natural, tá, gente? Desculpa aí. Mas se eu vier com cabelo azul, falo, nossa, Junão, você está diferente, deu uma inovada, estava precisando. Então a gente vai vendo muitas pessoas fazendo inovações, como querem fazer na igreja também, né? Mas não vim falar disso aqui hoje. Então, essa renovação, para que é essa renovação? A gente já vai voltar nela. A fim, olha lá no finalzinho, abre aí, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. O que é discernir? É você ver o cerne, ver a essência. Então vamos lá, quando a gente pega o conglomerado de todas as coisas, eu sou convidado a não me conformar com tudo aquilo que eu estou vendo. Além daquilo que eu estou vendo, eu preciso transformar essa realidade, para eu não somente transformar a realidade, como também renovar a sua
essência. E o que é renovar? Renovar significa dar um novo... Deixa eu ver aqui o que eu coloquei do dicionário, né? Fazer novo de novo. E quando a gente pega essa passagem bíblica aqui, e a gente vai puxando em outras raízes, principalmente grega, quando a gente fala do renovar, a gente pode também associar com o restaurar, que é o caso da imagem. Se a imagem ficou gasta, eu mando para um artista restaurar. E se eu pego essa restauração, eu posso incrementar coisas modernas nela? Isso não é restauração, é inovação, como eu disse. O que é a restauração, então? É aquilo que a gente faz no celular, muitas vezes. O celular, quando está muito pesado, o que a gente fala? Restaurar a configuração de fábrica. Por que ele dá essa opção? Ou porque está pesado, ou porque tem vírus, ou porque tem alguma coisa. Ou quando você vai vender o celular, o que você faz? Você restaura a configuração de fábrica e tira tudo dali, para ele voltar a ser como ele era. Você voltar àquilo que era a sua origem, as funções originais. Nós poderíamos entrar aqui no embate teológico, falando que eu e você, por exemplo, nascemos e fomos batizados para sermos sacerdote, profeta e rei. E poderíamos levar por essa linha e perguntar: como é que eu estou exercendo o meu sacerdócio no meu dia a dia? Fazendo até uma alusão com a música e com a oração que o Dani conduziu. Como que eu estou sendo o rei da minha vida? Eu estou mandando nela, junto do rei dos reis ou não? Eu estou sendo profeta? Restauração de fábrica é mais ou menos isso. Vocês estão entendendo? Mas, quando a gente pega tudo isso daqui, nós pegamos e falamos: tá bom, Junão, não é para eu me conformar com esse mundo, mas para eu transformar, primeiro pela minha maneira de pensar. Então, está falando sim, de eu olhar para as coisas, além daquilo que eu consigo enxergar, e daquilo que eu consigo ver. E como eu faço isso? Meus irmãos, é aqui que entra o primeiro desafio. Porque o que o encardido faz? O que o capeta faz? O capeta, ele ofusca a nossa mente. E ele ofusca a nossa mente, não deixando com que nós vejamos o cerne das coisas. Não deixando que a gente veja a essência das coisas. A gente olha somente o superficial e vive no superficial a vida toda. Quem é sanguíneo ainda tem a desculpa, né? Que, eu estou muito esquecido, hoje em dia é TDAH. Eu tenho TDAH. Né? Por quê? Porque eu não presto atenção em nada, é TDAH. Será que é mesmo só o TDAH ou não? Será que eu não estou ficando ofuscado? Então o encardido tira de nós, por isso que no finalzinho fala daquilo que é belo, que é perfeito e que é agradável a Deus. A gente começa a olhar todas as coisas de forma superficial. E o que é olhar superficialmente? Somente através dos 5 sentidos. Essa pregação de hoje, ela é a continuidade de tudo aquilo que vocês viveram durante várias semanas. Durante várias semanas, vocês vieram aqui, clamaram, pediram para Deus mudar, transformar esse coração de pedra num coração de carne. Só que quando nós não saímos da superficialidade, infelizmente, nada muda. Infelizmente, tudo continua do mesmo jeito, com as mesmas coisas. O demônio, presta atenção, ele não tem a capacidade de nos deformar, mudar a nossa forma. Mas ele pode ofuscar a nossa vida, para que eu e você possamos sim conformarmos com o mundo. E ele faz isso da forma mais ardilosa possível. Dou-vos um exemplo, que serve para vários outros. Há alguns anos atrás, a rede esgoto de televisão mostrou o primeiro beijo gay. O que aconteceu com praticamente toda a comunidade católica e não católica? Como pode uma coisa dessa?
Como pode mostrar uma coisa dessa em rede nacional? Meus filhos aqui assistindo. Primeira coisa, não conformei com aquilo. Aí passou a segunda vez. Nossa, que besteira, por que fica passando isso? E aí passou a terceira, a quarta, a quinta. Hoje é tudo normal. Porque as pessoas estão conformadas. Ele não vai deformando, ele vai fazendo a gente ficar conformado com as coisas. E aí a gente pode falar do homossexualismo, a gente pode falar do roubo grande, do roubo pequeno. Quem aqui não leu Robin Hood quando era pequeno e achava aquilo bonitinho, roubar dos grandes para dar para os pobres? A gente vai conformando com tudo aquilo. Eu coloquei várias coisas aqui, ó. E não é só na parte sexual não, mas também já começaram a mostrar irmão com irmã, já começou a mostrar na rede esgoto de televisão e nas outras flicks da vida também. Aí começa a mostrar vários tipos de pecados que há alguns anos atrás era algo que era abismado de se ver e hoje é a coisa mais natural do mundo. Eu pergunto, por exemplo, os meus alunos na escola, em algumas delas, né, que eu tenho, graças a Deus, a oportunidade também de trabalhar numa escola católica, de verdade, mas mais na pública, o que tem de trisal é a coisa mais comum do mundo. Talvez não seja para nós, mas para a sociedade é comum. E, infelizmente, muitos de nós já começam a ficar acostumados com esse papo também. Então, o capeta, o encardido, o demônio, ele não deforma a nossa vida, mas vai fazendo a gente se conformar. E o que São Paulo fala? Não conformai-vos com esse mundo, que vai tentando destruir aquele cerne, aquela essência que Deus criou. Tem mais coisa ainda. Ganhar em cima do outro. Então, é normal ganhar em cima do outro, colocar 300.000%. É normal hoje, por exemplo, eu ser mimizento, não aguento ouvir a verdade, qualquer coisinha, por que você está falando assim? Quantos pais não estão sendo processados pelos filhos? Foi na mídia aí agora, olha só como o capeta vai construindo as coisas. Primeiro começa a dar bolo envenenado para matar a própria família. Todo mundo viu isso? Aí, todo mundo viu. Aí depois é um caso do bolo aqui, um caso do bolo ali, um caso da coxinha ali. Da coxinha vocês viram? Não, né? Eu acabei de inventar. Então, nem sei se aconteceu mesmo ou não. Você vai vendo as coisas acontecerem. Aí depois é o filho que matou os pais. Só que é a primeira vez? Não. Porque a mulher que já matou lá, já virou até pastora, né? A Susana Richthofen. E aí vai mostrando essas coisas. Como se fosse uma coisa normal, natural. Quando Deus fala para a gente não se conformar com o mundo, isso está escancarado. Só que tem mais ainda pela frente, a gente vai falar disso ainda. Então, o demônio, ele faz o que com a nossa vida? Ele vai enfraquecendo, preste atenção nesses termos, tá? Ele vai enfraquecendo a nossa vontade. Vontade não. Sabe por que vontade não? Porque a vontade é uma faculdade da alma. Fala para quem está do seu lado, a vontade é uma faculdade da alma. E na alma, meus irmãos, o capeta não mexe, não toca. Então o que ele faz? Ele te apresenta, me apresenta o desejo. A gente confunde o termo vontade, que é uma faculdade superior dentro da nossa alma, com o desejo, que faz parte das faculdades inferiores. O desejo está ligado ao corpo, aquilo que a gente pode suprir, as necessidades ali, as mais básicas ou não. A vontade não. Só que quando eu pego a minha vontade e rebaixo ela no meu desejo, o que vai acontecendo? Eu vou deteriorando a força da minha alma da vontade, chamada de potência volitiva. Ou seja, a minha capacidade de
querer de fazer boas escolhas. Por quê? Porque eu vou cedendo aquilo que eu quero, eu vou, adquiro, compro e assim por diante. Qual é o segredo para eu sair da morte e vir à vida? Tendo o benefício do milagre da restauração, quando eu consigo educar novamente a minha vontade. Se eu e você conseguimos reeducar a nossa vontade, nós seremos santos. Amém? Eu vou dar um exemplo maior ainda. Tudo hoje em dia é mais fácil, não é? Como assim, Junão, mais fácil? Será que foi eu que parei aqui? Tem problema ou não? Eu consigo gritar, mas é só por conta de vocês mesmo. Ah, eu desliguei, né? Não, tá bom, desculpa. Então, eu cedo as minhas vontades muito facilmente. Aí vamos abrir outro parênteses. A igreja ensina desde criancinha, não, na verdade hoje em dia não, né? Porque você começa a fazer catequese com 12 anos, 11, né? Gente, posso abrir outro parênteses dentro do parênteses? É colchete que fala? Ou é chave, sei lá, mas eu vou abrir um dentro do outro, tá? Eu e você que somos pais, é nosso papel. E você se casou na igreja, jurou isso na frente do padre que assistiu o seu casamento. Assistiu, porque quem celebra são vocês, nós os noivos. Educar o nosso filho na fé da igreja. É papel seu, pai e mãe, educar o seu filho na fé católica. Não é papel seu terceirizar isso para uma catequista que você nem conhece. É seu papel catequizar. Eu já encontrei vários problemas por aí. Por quê? Porque eu catequizei a minha filha, conversei com o meu padre e ela fez catequese com 6 anos. E ela já é baixinha. Pensa a dor de cabeça que eu ainda encontrei por aí. Porque ia para a fila da comunhão e aí todo mundo olhando. E ela está lá de joelho com a boca aberta ainda. Aí pronto. Bitolado, né? Mas fez primeira comunhão? Fez primeira comunhão. Não, mas tem certeza? Você vai discutir aqui na fila da comunhão ou você vai dar a comunhão? Aí você pega, por exemplo, o padre José Augusto, lá da Canção Nova, a gente estava na fila da comunhão, Maria Flor fez isso, ajoelhou, abriu o bocão, ele ficou assim, olhou para a Rose, estava na frente, balançou a cabeça, ela, sim, tipo aquele meme lá, né? Aí ele fez, e depois que a Rose saiu, parabéns, continue assim. É diferente, né, quando você pega padres e padres. E eu não estou falando mal de nenhum padre, que eu não citei também. Só falei o positivo. Então, é nosso papel, fecha esse primeiro parênteses. Amém até aqui? Então, é nosso papel. Por que eu falei isso, gente? O primeiro parênteses que eu abri, eu não lembro mais o que era. Mas vamos continuar aqui, porque falta pouco tempo. Lembrei. Então, é nosso papel relembrar, quando a gente for para a fila da confissão, aqueles 7 negocinhos que nós aprendemos da catequese. Que é isso muitas vezes que o demônio usa para poder nos enganar, para nos deixar na morte, perdido. Somente na vida superficial, os 7 pecados capitais, conhecido de algum como 7 vícios da alma, conhecido de outros, que tem lá o curso do Padre Paulo Ricardo, como 7 doenças espirituais. Você tem lá o curso do Padre Paulo Ricardo, vale a pena você reassistir, ou assistir se você não assistiu ainda. E eu acho que tem isso na internet grátis também. Os 7 vícios da alma fala isso. Então, como hoje o encardido usa dessa facilidade e dessa obscuridade de enxergar a essência das coisas para nos enganar. Aí a gente vai lá e atende os desejos mais baixos. Estou com fome, meia-noite. Em vez de dormir, porque alguém aqui já ouviu, vai dormir que a fome passa? Né? Em casa já fala, vai dormir que a fome passa, né? A gente não, liga lá pede no iFood, sai de casa de pijama e vai no Drive, que é 24 horas. O que nós estamos fazendo? Cedendo aos desejos. E a gente não consegue controlar a nossa vontade, que é mais forte do que o desejo. Pecado da gula. Depois, eu não tenho relação sexual.
ou porque eu sou solteiro, ou porque eu sou casado e não faz no casamento. Aí ele vai... Gente, na minha época de adolescência, para a gente ver uma mulher pelada, a gente precisava comprar uma revista na banca. Então a gente tinha que ir até a banca, ter o dinheiro, comprar, ficar com vergonha. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, vai. Você vai lá, ia comprar. Hoje em dia, gente, você nem precisa mais fazer isso. Porque mulher pelada, na verdade, é só sair na rua que você vê, né? Porque na minha época a gente comprava revista pornográfica para você ver o que você vê na rua hoje. Quase isso. Mas não vamos falar disso daqui, né? Por causa da cultura moderna. Mas na palma da mão a gente tem as coisas mais escandalosas do mundo. E aí eu vou cedendo as faculdades mais baixas, à vontade. Aí o dinheiro, tô sem dinheiro, mas tem um pouquinho lá. Me empresta aí R$20. Vocês já ouviram isso? Pra quê? Para me jogar no Tigrinho e ver se eu ganho um dinheiro a mais. A gente vai cedendo a todas as coisas. E a gente vai acostumando com tudo isso, achando que isso é normal. Porque se você assistiu o jogo lá de futebol, quase todos os times que antigamente era Coca-Cola, hoje é bet isso, bet aquilo outro. Que mané bet é essa? Quem é essa bet? Eu nunca entrei nessa loja. É a bet do jogo X, Y, Z. A gente está falando da avareza, a gente está falando da luxúria, tem padre que não sabe o que é luxúria. Se você for confessar por aí, tem que ser claro, que se você chegar lá e falar, padre, pequei por luxúria, ele vai falar, meu filho, você tem que ser humilde, não quer ter esse luxo da vida moderna, não. O que, padre? É o luxo, para que ter joias? Para que ter roupa de marca? Não, mas é a luxúria. Aí você fala, amém, padre, né? Porque não entendeu que luxúria está ligado à sexualidade desregrada, desordenada. Vocês estão conseguindo compreender que nós, muitas vezes, permanecemos na morte, porque nós não rompemos com aquilo que precisa ser rompido. Eu e você precisamos pegar essa passagem aqui, meus irmãos, e parar de ceder aos desejos da carne. Isso nós só vamos conseguir com a nossa alma ficando forte, vencendo as pequenas coisas. Por isso que eu comecei falando das almas do purgatório, que necessita dessas renúncias pequenas. As renúncias pequenas faz a nossa vontade ficar mais forte e você ainda salva uma alma do purgatório. Amém até aqui? Amém ou não? Amém. Não nos conformar com a morte, e aí nós passamos presta atenção nos termos, a desejar, ou melhor, a ter vontade de viver no céu. Como é que se vive no céu? É outra forma de se meditar, outra pergunta que você pode fazer, porque quando nós colocamos em prática a oração que o irmão fez aqui, aí sim, como é o meu dia a dia com Jesus, nosso Senhor? Ju, não, mas eu já rezo o terço, eu vou de manhã na missa e já rezo o terço. Que ótimo, parabéns. E o resto do dia? Porque assim, nós podemos falar aqui superficialmente, falar, cambada, está na hora de rezar o terço, né? Se você começou na igreja agora, eu vou falar para você, irmão, irmã, você tem que rezar o terço todo dia. Foi um pedido de Nossa Senhora em Fátima. Se você já está na igreja, quando foi o último retiro? Junho? Se você fez o retiro de junho, irmão, seja bem-vindo, você precisa rezar o terço. Amém? Quando foi o retiro antes? Carnaval? Você que fez o do carnaval, além de rezar o terço, você pode se esforçar para ir na Santa Missa. Se você não consegue ir na Santa Missa, faça a oração de comunhão espiritual. Vocês estão entendendo que o negócio vai apertando? E quem já fez mais de 1 ano de retiro, precisa rezar de manhã, à tarde, à noite. Como que eu faço isso, Junão? É tendo uma vida lado a lado com o homem. O que Deus fez, e eu de verdade, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus age com esse tipo de carinho conosco. Dá tempo de eu falar só mais um pouquinho?
Vou contar um caso para vocês. O que acontece com você se você está apertado para ir no banheiro para o número 2 na rua? É a dureza, né, gente? Eu mesmo já perdi muitas meias por aí. Você nunca tinha pensado na meia, né? Tá bom, mas vamos lá. Hoje eu entrei no carro para vir para cá e eu ia encontrar com a Lorena lá na fraternidade. E depois eles iam me deixar no metrô e ia vir para cá, que foi o que aconteceu. Aí minha sogra virou e falou assim, tá muito frio. Aí a Rose falou, não é melhor você levar outra blusa? Porque eu tava com uma blusa bem fininha. Eu falei, meu, tá bom, vai subir. Nessa que eu subi, peguei a blusa no escritório, eu vi um rolinho de papel higiênico. E eu ouvi meu anjo da guarda falar, pega porque você não tem na sua mochila. Aí na hora, gente, eu pensei, meu, eu tô ficando maluco, doido. Isso não é meu anjo falando coisa nenhuma. Peguei, levei lá, coloquei até no bolso da blusa, para ninguém ver o que estava saindo com papel higiênico, e deixei a blusa lá, em cima da bolsa. Quando eu cheguei na fraternidade, estava frio, peguei a blusa, o que é isso? Ah, papel higiênico. Coloquei dentro da bolsa, porque eu sou obediente. Coloquei dentro da bolsa e, gente, tá de boa, tomei banho antes de sair de casa, fiz algumas coisas antes do banho, né, para dar uma aliviada, vai sair para a rua. Quando deu aqui, o metrô antes é São Paulo, Ayrton Senna. Levantei no metrô, aí, uma espetada aqui no pé da barrigona. Eu, mano, que vontade é essa, de repente, do Neida? Desci no metrô, falei, irmão, como que eu faço para chegar na igreja Nossa Senhora dos Prazeres aqui? O cara ainda me ensinou o caminho errado, mas tudo bem, vai. Eu estava meio que suando frio já. Aí eu passei do coisa, desci, eu falei, meu Deus, onde que vai ter um banheiro aqui para eu usar? Vi Oxo. Falei, o banheiro daí deve ser limpo. Fui lá, ô irmão, eu vou comprar umas coisinhas, mas onde que é o banheiro? Tá quebrado, ó. Aí mostrou para mim na câmera, tem até um refrigerador na frente. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não lembrei do papel. Saí fora, olhei um boteco, música alta, os tiozinhos lá na... Vocês devem conhecer, né, gente? Vocês são daqui, do ladinho ali. Aí eu falei... Olhei, tinha porta, feminino e masculino. Posso usar? Eu já imaginei que ia ter que ficar assim, né? Ó. Mas entrei lá, estava até limpinho o banheiro. Aí na hora que eu entrei, fechei a porta, coloquei a mochila num gancho. Obrigado, Senhor, porque senão eu ia chegar lá todo cagado. Porque eu pensei, vou na igreja, não dá tempo. Aí o que aconteceu? Mano... O papel, meu anjo da guarda, obrigado, Senhor, eu não acredito nisso. Eu fiquei emocionado, gente, de verdade. Agora eu pergunto, na hora que ele estava falando aqui da meia, eu falei, nossa, Deus cuida da gente de todas as formas, né? O carinho dele é muito grande. Graças a Deus sobrou papel ali, tá na mochila. Eu não sei porque eu fiquei com essa dor de barriga. Eu até mandei pra Rose, mano, você não vai acreditar. Ó, tô de meia, tá? Não é meia colorida, mas... O que significa isso? Se eu tivesse perdido, olha só, já teria pegado para emprestada. É o carinho de Deus. Mas se eu não tivesse sido obediente e pegado o papel... eu estaria me acusando, tá vendo? Ele te falou, você não fez. O que isso tem tudo a ver? Não sei nem por que eu falei tudo isso, é só para passar vergonha mesmo. Afe Maria. Então, o carinho de Deus é grande por cada um de nós. Nós temos a mania de inovar, e quando é inovar? É quando a gente muda somente superficialmente. Coloquei a outra camiseta, o outro shorts, a outra calça, mudei de... né? E assim por diante. A restauração é a essência. Quando eu sou convidado a ser restaurado, eu estou chamando esse Espírito Santo para fazer eu voltar à minha essência. E aí sim, eu ter experiência de Deus diária. Eu não precisar do retiro
para ter experiência de Deus, eu não precisar do grupo de oração para ter experiência de Deus, porque eu tenho experiência de Deus em todos os momentos, em todos os instantes, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E se você não está tendo isso ainda, eu convido você: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. E o que é a perfeição? Vem a segunda leitura de hoje. Abre aí, por favor, para você meditar ela em casa. 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. E eu digo a você, enquanto você vai achando, chega da mesmice, chega da gente mudar somente aquilo que é exterior. Infelizmente, os protestantes, tem gente que gosta de falar nossos irmãozinhos evangélicos, né? Se você fala assim, não tem problema, mas eu costumo dizer, os hereges dos evangélicos, quando eles se convertem, eles mudam a aparência exterior. Compra lá no brechó um terno maior, compra uma Bíblia, sei lá, até do Allan Kardec, coloca debaixo e começa a mudar o seu exterior. Não é isso que nós estamos falando aqui, é mudar o nosso interior, a nossa maneira de pensar, de agir, de tomar as nossas decisões diariamente. Não seremos santos, seremos pecadores. Entretanto, como diz o Salmo, depois da nossa morte, pode ser que você seja um santo. Porque para você ser santo é só depois que morrer. Tem gente que fala um santo vivo, Padre Jonas, por exemplo. Mas a gente só pode dizer que é santo mesmo depois que bater as botas. Amém até aqui? E o que está falando 1 Pedro? Para que tudo isso? Para que todas essas coisas? Antes da gente ler, para a gente em primeiro lugar, irmão, pode ir. Em primeiro lugar, para a gente fazer aquilo que Santo Agostinho antecipou, muitos anos atrás. Se você vai ler lá Confissões, ou se você ouve a música da irmã Kelly Patrícia, ele vai falar: procurei fora aquilo que estava dentro. Eu procurei em vários lugares. E muitas vezes a gente quer... O tema aqui, da morte à vida, o milagre da restauração. A gente quer a restauração, mas a gente procura fora. E a gente não muda o nosso interior. É a partir do interior que vai mudar o exterior. E aí a gente vai receber Jesus, e antes de receber a gente vai falar: Senhor, me ensina a te receber. E quando a gente receber Ele, a gente vai pedir para Ele e para a Virgem Santíssima, para mudar a nossa forma de olhar, para que as pessoas vejam Ele no nosso olhar. Como quando você nem precisa falar que é da igreja e as pessoas perguntam onde é que você congrega. Já aconteceu isso com você? Onde é que você congrega? Eu falo, eu congrego na igreja ali, sabe, no lugar tal. Mas ali só tem igreja católica. Pois é, nessa mesmo que eu congrego, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa já dá 2 passos para trás e fala: quer continuar a conversa? Não precisa. É gostoso. Não, brincadeira, desculpa, vamos continuar aqui, vai, gente. Sabe por que tudo isso? Porque Deus sabe como é que está o seu coração. Todas as coisas que eu falei aqui, e ouso dizer que tudo aquilo que o Dani proclamou e conduziu aqui, só serve para essa leitura. Só serve. Para que ter uma vida nova? Para que vocês estão todas essas semanas? Irmãos, só serve para isso que a gente vai ler agora. Só serve, o fim é esse. Todas as semanas, todas as pregações servem para isso. 1 Pedro 1:3. Está escrito assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos gerou novo, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Até aqui tudo bem, né?
Agora vem o ponto principal, que se você risca, você pode riscar aí. Para a esperança viva, para a herança incorruptível, imaculada, imacessível, reservada nos céus para vós, os que mediante a fé fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. Isso significa: eu e você nascemos para a vida eterna. Infelizmente, no púlpito da igreja não se fala mais de céu, inferno, purgatório. Não se fala mais para a gente ter uma vida reta, para a gente deixar esse coração de pedra e viver um coração novo, puro, santo, imaculado, com vida com Jesus de manhã, à tarde e à noite, para nós gozarmos das alegrias celestiais. Eu e você precisamos desejar no fundo da nossa alma viver com Deus. Isso não significa que a gente vai antecipar as coisas, mas como será o nosso encontro glorioso com Deus vivo, santo, todo-poderoso. E gente, eu imagino esse dia, eu imagino, a gente não vai ter mão, mas para vocês entenderem, eu imagino dando a mão para o meu anjo da guarda e falando: meu eu mais perfeito, que alegria te encontrar. E ele fala: cara, foi difícil, é cabeça dura, hein? Vem aqui que eu vou te mostrar. Mano, aqui Padre Pio, ó, seu santo de devoção. Dá um abração nele. Aí ele: plá, você desobedeceu demais. Aí depois do outro lado, Santa Catarina de Sena dá um puxão na orelha e fala: por que você é cabeça dura desse jeito? Também que deu certo. E ele vai conduzindo até chegar o trono da graça. E esse dia vai chegar, e nós devemos desejá-lo. Inclusive, no livro manuscrito do purgatório fala que o terceiro nível do purgatório, que já está perto do céu, é das pessoas, e sofrem muito mais, porque elas não desejaram o céu. Nós devemos desejar o céu. É lógico que eu amo minha família, minhas filhas, quero viver com elas, mas eu não vejo a hora de chegar o grandioso dia de nos encontrarmos face a face, o Deus que nós recebemos na Eucaristia, com Deus verdadeiro, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fique em pé por um instante. Qual é o milagre da transformação? Qual é o milagre da renovação? Qual é o milagre que eu e você precisamos viver? O milagre da restauração é a gente apertar o reset e sermos profeta, sacerdote e rei, como quando fomos batizados. Romper de uma vez por todas com o pecado, romper de uma vez por todas com tudo aquilo que nos afasta de Deus, e começar a pensar, refletir, e mais do que sentir, mais do que a emoção, é decidir por Deus, nas pequenas decisões do dia a dia, nas pequenas tomadas de decisões, de deixar a vontade governar a sua vida, ao invés dos desejos. Você seguir, tendo a plena convicção e certeza, de que, como diz Santa Teresa do Menino Jesus, o céu é breve, o céu é logo. Feche os seus olhos um instante, meu irmão, minha irmã, e eu quero convidar você a rezar em cima dessa música, porque Deus de fato te conhece, porque Deus de fato, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas angústias, Ele sabe aquele seu pecado de estimação, que você confessa todas as vezes que você está diante do sacerdote. Ele sabe do seu coração, mas Ele hoje vem trazer novamente, mais uma vez, a restauração para a nossa vida. Sabe quanto tempo leva um desejo para a gente matar ele? 1 minuto ou um pouquinho mais. É 1 minuto. Se você viveu aquilo que nós estamos celebrando esse final de semana no PHN, é por hoje não. Você vai viver não somente o por hoje não, mas também o por este minuto não, porque eu quero a eternidade, eu quero ser santo, eu quero viver ao lado de Deus. Não vai achando que
Deus, irmãos, Ele é justo. Ele é justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Se abra ao renovo de Deus, à restauração, para através da sua capacidade superior da sua alma, você decidir sair da morte e permanecer na vida para sempre. Coloca a mão no seu coração e pede ao Senhor a graça de renovar o seu relacionamento com Ele, a sua vida com Ele.